Muita gente escuta e acho que se emociona, né? Porque ou passou, ou tem algum parente, e tem um outro lado que é a parte humana, né, na medicina, que você faz com maestria. Tem médico que é preparado, acho que dentro também tem a psicologia, né, médica para falar o que tem, né, quando você vai dar o diagnóstico para algum paciente. Como é que tem esse treinamento? Como é que funciona dentro da tua cabeça? Que eu acho que é importante falar, porque essa notícia, ela destrutura totalmente, né, uma pessoa. Você está dentro de um consultório e muda completamente a tua vida. Lógico que a gente sempre torce para o tratamento, para a cura. Mas qual é a sua visão em relação a isso? Então, eu falo que eu fiz 2 faculdades na vida. Uma foi a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e outra foi a Faculdade dos Pacientes das Famílias. Porque meus pacientes e meus familiares, sem eles saberem, eles são meus segundos professores. Por quê? Porque eu como um estudante, eu aprendo todo dia com as minhas experiências pessoais do Bacana. consultório do hospital. Vivência. Então, o primeiro aspecto isso é super importante. Nós médicos, ou profissionais de saúde, somos servidores. Nós não somos os atores e as atrizes principais desse filme. Ator e atriz principal são os pacientes. Eu falo isso porque eles têm que estar num patamar muito mais alto do que o meu. É o primeiro aspecto. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é para algumas pessoas. Segunda coisa, a gente tem que se colocar na cadeira de quem está passando pelo problema. Porque se você não se coloca na cadeira de quem está passando pelo problema, você até pode ser uma pessoa bacana, mas você não vai ter o menor grau de compreensão do que está acontecendo com aquela pessoa. Porque você está bem, está com saúde, família vai bem. Então você fala, bom, isso não é comigo. Lógico. Não, se você não sentar naquela cadeira, você não Se vai colocar ser na posição. um bom médico. Terceira coisa, criar uma relação de afetividade, de acolhimento, de empatia e de confiança. Porque não adianta você ter um currículo enorme se aquele paciente, mulher ou homem, não tem confiança, não tem empatia, não tem gosto de estar sendo tratado por você. Você pode ser técnico e dependendo como você passa uma informação, ele vai reagir de uma forma que ele pode não querer fazer nenhum tratamento, né? Isso Exato. é importantíssimo. E essa é uma relação que você cria que não é uma relação de 2 minutos. Você vai travar uma jornada com aquela pessoa. Então não é que aquela pessoa tem que aguentar o médico por meia hora e acabou, não. É uma batalha. É uma batalha e uma batalha que vai demorar mais ou menos tempo. O quinto ponto que eu acho assim incrivelmente importante, e eu sempre falo isso para meus residentes, assistentes, porque os princípios éticos e morais eles são imutáveis, mas a relação médico-paciente ela é interessante porque cada pessoa que vem nos ver é diferente. Lógico. Tem uma formação cultural diferente, tem uma idade diferente, tem objetivos de vida diferentes. Então, a gente tem que entender quem é aquela pessoa e criar uma relação muito bacana, às vezes com conversas diferentes e tudo. Se eu vejo, por exemplo, uma senhora de 85 anos, o papo é diferente do que um menino de 18. Perfeito. Então, não é a mesma conversa. Quinto ponto importante, a gente nunca tira esperança de ninguém. Boa. E o que acontece é o seguinte, eu tenho Pelo casos pior quadro que eu que cuido, seja, eu mesmo vou se o quadro for totalmente reversível, Terminal. Não, veja, a terminal, gente vai alimentando as informações. Então, assim, super importante. O médico não tem o direito de tirar a esperança, mas o médico também não tem o direito de insuflar falsas esperanças. Então, são duas coisas muito importantes aqui. E eu falo que a gente não tira esperança de ninguém por um motivo simples. Porque eu tenho inúmeros casos, eu tenho uma enormidade de pacientes cuidados. Eu tenho inúmeros casos de pessoas ditas incuráveis que estão curadas. Então tem algo a mais que eu, Fernando, ou um outro oncologista, ou um cirurgião não consegue explicar. Tem talvez algumas nuances do tumor que ainda não foram descobertas que permitem que aquele caso, com aquele remédio, tenha uma resposta estratosférica. E eu tenho vários pacientes desse jeito. Então, o que me leva a falar que, primeiro, eu não tenho bola de cristal, eu sei as estatísticas todas de cor, mas elas servem como algo orientativo, não como uma regra específica para cada pessoa. A medicina não é matemática. Absoluto.
e ela não é matemática. Esse é um ponto importante. Então, eu não tiro esperança de ninguém, mas obviamente eu também não insuflo esperança ou informações Lógico. que não existem. 7ª lição, super importante. Nós médicos somos falíveis. A gente erra. E quando eu falo erra, não é operar a perna errada. Não é assim, a pessoa fraturou a perna direita e o médico... Perfeito. Eu estou falando o seguinte, quando a gente vê um paciente, a gente pondera risco-benefício. Tem uma balança invisível na minha frente. O paciente não vê, a família não vê. E essa balança invisível tem um lado dela que é o risco, outro o benefício de qualquer tratamento. O que a gente faz, estudando muito, sabendo a literatura profundamente, cuidando de tanta gente, é tentar fazer sempre a melhor estimativa para escolher o melhor caminho. Mas isso não é matemático. Eu vou dar um exemplo. Tem tratamentos que aumentam a cura de um câncer em 40%, mas podem afetar a vida em 1%. Se eu soubesse quem é esse 1%, eu não faria esse tratamento. Mas eu sei que tem 39% a mais que vai ganhar. Então, essa balança invisível, ela é super importante. Então, nós médicos não conseguimos acertar sempre. O que define um bom médico, do médico médio e do mau médico, é que o bom médico ele tem um índice de acerto do caminho muito maior do que o contrário e que ele sabe resolver problemas, as turbulências no voo, com muito mais facilidade do que outras pessoas. Mas, outra vez, todos os médicos tomam caminhos ou escolhem caminhos por melhor intenção que eventualmente não são o melhor caminho. E eu falo isso porque as pessoas falam, olha, Fernando, abaixo de Deus você é o médico das estrelas. Não, eu não sou. Eu sou literalmente um operário da saúde que estudo, me dedico para poder oferecer o melhor e me sentir que eu estou sendo útil. E a última coisa que eu acho importante, Zuki, dessas histórias de paciente é a gente olha para a cura como o objetivo mais importante. Nem sempre a gente cura. Eu queria curar 100% e mais um. Eu não consigo curar. Todo mundo não consigo. O segundo objetivo quando você não cura é controlar. A gente consegue controlar uma boa parte dos pacientes, mas nem todos. E o terceiro é aliviar o sofrimento. E o que acontece? Porque tem pacientes que vão falecer do câncer e a gente não quer que essas pessoas sofram. Ninguém merece sofrer. Eu falo que o caminho para o céu envolve a história da vida toda, não se a pessoa sofreu ou não para falecer. Isso para mim não é o que vai qualificar se alguém vai para o céu ou não. E eu acho uma coisa importante porque a gente tem uma dedicação para aliviar o sofrimento tanto quanto para curar, tanto quanto para controlar a doença, porque no fim do dia, e eu falo para meus residentes, a gente faz isso para ser útil. Então não é que eu sou mais útil curando do que aliviando o sofrimento. Tudo é importante dependendo da situação. Muita humildade. O podcast é muito risco, pouco ego, né? Que a gente fala aqui, né, tio?